Olá, eu sou Haroldo de Oliveira e estou aqui para gravar mais um estudo bíblico para o canal, para quem tem sede de conhecimento. E o estudo de hoje tem como título: Cristo é eterno igual a Deus ou houve um tempo em que ele veio a existir? Nesse estudo conheceremos os textos que nos faz entender racionalmente como Cristo veio à existência. E em meio a essas explicações, usando a Bíblia como fundamento, entenderemos que o universo não surgiu do acaso, não surgiu do nada, mas de um ser inteligente e onipotente, contrariando assim a teoria do Big Bang e a teoria do universo eterno dinâmico. Teorias essas que não se sustentam diante da lógica e da razão. Esse estudo é o segundo de 7 estudos da série Desmistificando a Doutrina da Trindade, a mais questionada no meio evangélico e que tem sido a causa de diversas expulsões de membros de organismos religiosos espalhados por todo o mundo. No primeiro estudo dessa série, nos é esclarecido que só existe um ser eterno, imortal, onisciente e onipotente em todo o universo. E esse ser é Deus, o Criador. O primeiro texto desse estudo encontra-se em Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Embora esse texto de Apocalipse 3,14 pareça dizer que Cristo é uma criatura de Deus, foi criado por Deus, não é isso que esse texto está falando. O que esse texto está falando é que a existência de Cristo está anterior a todas as coisas criadas por Deus. Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossa mente poderia assimilar se nos fosse indicado. Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. A vida divina de Cristo não pode ser calculada por cômputo humano. A existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por algarismo. Simplificando, não existiam números, não existiam medidas de tempo. Nós vamos conhecer agora o texto que nos dá uma noção muito boa de como tudo aconteceu. Esse texto encontra-se em Provérbios 8, do 22 ao 30. Provérbios 8, do 22 ao 30, é Cristo narrando a sua história como sendo a sabedoria de Deus. Então nós vamos ver termos femininos sendo usados para ele e vamos ver depois, no final, um termo masculino, onde ele agora refere-se a ele como sendo um ser, sendo o Filho de Deus. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Verso 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 24. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Verso 25. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Verso 26. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Verso 30, ele diz: então eu estava junto a ele, como um criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Quando ele usa o termo como um, a gente entende que realmente é um ser masculino, porque se fosse ele estivesse falando da sabedoria de Deus em si,
nesse momento ele não usaria o termo mas o termo uma. Eu acredito que deu para entender perfeitamente. Os textos que nos dão base para entender que Cristo é a sabedoria de Deus, eles estão escritos em 1 Coríntios 1, 24 e 30. Cristo é a demonstração da mais alta excelência e sabedoria de Deus. Se Deus não tivesse gerado Cristo, o Criador, para resgatar a raça humana, teria que vir aqui à Terra, ser humilhado pela criatura Satanás. Como isso é incabível, significa que toda a raça humana deixaria de existir. Nesse caso, Deus seria falho, pois a Bíblia diz que tudo que é feito pelas mãos de Deus permanece firme para todo sempre. Isso está escrito em Salmos 111, 7 e 8. Vamos conhecer agora os textos que nos mostram Cristo como sendo o primogênito de Deus. Mas antes de lermos os textos, precisamos entender o significado da palavra primogênito. A palavra primogênito significa primo de primeiro e gênito de gerado da mesma espécie. Em outras palavras, o primeiro gerado da mesma espécie. Cristo é o primeiro ser gerado da mesma essência, da mesma matéria de Deus. E esses textos se encontram em Hebreus, capítulo 1, verso 6, e Colossenses 1, 15 e o 17. A princípio vamos pular esse 16 e vamos ler mais adiante, para não atrapalhar um pouco agora a compreensão. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Agora o próximo texto é Colossenses 1:15 e o 17. Colossenses 1:15, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Novamente o texto aqui nos dá a impressão de que Cristo é uma criatura de Deus, mas não é. Olha o verso 17, ele diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ou seja, o texto está dizendo que Cristo é antes, a existência de Cristo aconteceu antes de Deus começar a criar todas as coisas. Só existia Deus e um pequeno vão, nada mais. Deus, então, gera de si Jesus Cristo e, em seguida, expande o pequeno espaço em que eles se encontravam. Deus ia iniciar a criação do universo e não tinha ninguém para expectar a magnitude de seu poder e se beneficiar de tudo que iria ser criado. Deus precisava de um herdeiro, de um porta-voz, de um administrador em seu governo, um ser incorruptível, e para isso era necessário que esse ser fosse da sua própria espécie, ou seja, da sua mesma essência. Dessa maneira, ele não se corromperia com tamanha honra, autoridade, inteligência e poderes celestiais que lhes seriam concedidos. Para mim, esse pensamento é o mais coerente com a lógica e a razão. Não é um pensamento vazio de um universo que surge do nada ou que surge por si próprio. Para mim, qualquer teoria que não inclua um ser inteligente por trás de toda essa obra, para mim, é fantasia, é ficção, é rebeldia contra o próprio senso. É uma ideia cega, entende? Que foge do racional. Nesse momento, alguém deve estar se perguntando, mas para um ser gerado, não é necessário um macho e uma fêmea?
Deus é o Criador. Ele não está limitado à esfera humana. Gênesis 2:22 diz que Deus ele gerou de uma parte de Adão, certo? Da costela de Adão, Deus gerou a mulher. Inquestionavelmente, Deus é muito sábio. Além de usar a Bíblia, Deus usa também a natureza para fortalecer a nossa fé com relação à grandiosidade do seu poder. Por exemplo, na natureza existem peixes e animais que se reproduzem de forma assexuada. Por exemplo, o peixe-serra, o lagarto teiu e o bicho-pau australiano. Eles se reproduzem de maneira sem que haja necessidade de um macho e uma fêmea. Quando não existe o macho, eles conseguem se reproduzir somente através de uma fêmea. Já vimos que Cristo é o primogênito de Deus. Existe um outro ser que seja igual a Cristo? Em outras palavras, que também tenha sido gerado de Deus? A Bíblia diz que Cristo ele é o primeiro e único ser gerado da mesma espécie de Deus. Essa palavra unigênito significa uni de único e gênito de gerado da mesma espécie. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Cristo veio aqui nos resgatar, ele veio com poderes sobrenaturais? Não. Embora Cristo tenha vindo ao mundo com duas naturezas, a divina e a humana, ele não se valeu de seus poderes sobrenaturais, pois nesse caso ele não seria um modelo, um exemplo para nós. Inclusive, fisicamente, não mentalmente, Cristo veio na condição pós-lapsariana, com a natureza de Adão pós-queda, ou seja, com tendências ao pecado, sujeito a cair a qualquer momento, assim como qualquer um de nós. É por isso que Cristo constantemente orava ao Pai. E muitas das vezes essas suas orações duravam uma noite inteira. Isso está escrito em Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Em Hebreus 2, 16 e 17, diz que Cristo não assumiu, não veio com a natureza dos anjos. No verso 17, diz que Cristo veio semelhante a nós, com as mesmas tendências, com a mesma propensão de cair, de falhar, de fraquejar. Mas aí no capítulo 4, verso 15 diz: em tudo foi tentado, mas nunca pecou. No capítulo 10, verso 5, desse mesmo Hebreus, diz que Deus providenciou um corpo para Cristo, pois Cristo era totalmente espiritual, assim como Deus o é. Vejam o que está escrito em Hebreus 10, 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Esse texto de Hebreus 10, 5, ele gera o seguinte questionamento: após ter Cristo ressuscitado, ele voltou a ser totalmente divino, como antes, perdendo assim a sua humanidade ou não? Não. Cristo ficará preso ao corpo humano para todo o sempre e continuará com sua natureza divina também. O detalhe é que Cristo voltará a exercer seus poderes que tinham antes de sua encarnação. Vejam os exemplos que estão relatados em
Lucas 24, 13, 15, 30, 31, 33 e o 35 ao 43. E depois vamos ver João 20, do 25 ao 27. Depois, na sequência, vamos ver Atos 1:11 e Zacarias 13:6. Nós vamos entender com esses textos que Cristo, ele permanecerá por toda a eternidade, sendo de carne e osso, mas ao mesmo tempo divino e com os seus poderes que tinha antes. Lucas 24, 13, 15, 30, 31, 33 e o 35 ao 43. Dois dos discípulos de Cristo, eles estavam indo para uma cidade chamada de Emaús. Cristo, ele surge do nada e acompanha esses dois discípulos. Eles chegaram no local e pediram que ele entrasse com eles e ali comesse o pão. Quando ele parte o pão, cai as escamas dos olhos daqueles dois discípulos e eles reconhecem que é Cristo. Cristo desapareceu da frente deles. Esses dois discípulos voltaram às pressas para Jerusalém e eles vão até a casa onde os 11 discípulos estão trancados com medo, dos judeus. E eles começam a contar o que aconteceu, tanto no caminho quanto na casa, quando Cristo parte o pão e eles reconhecem. E eles ficam ali muito felizes. E conta que eles estavam contando isso quando Cristo, do nada, apareceu entre eles e disse: "Paz seja convosco". E eles ficaram ali numa alegria tão grande que eles pensavam estar vendo um espírito. E aí Cristo, para convencer eles de que Cristo não era um espírito, que Cristo continuava sendo um ser humano, físico e apalpável, Cristo vem e diz para eles: venham e toquem em mim. Um espírito não possui carne e ossos. Ele pede algo para comer. E conta que trouxeram peixe e mel e Cristo come. O que eu quero ressaltar aí é o fato de que Cristo continua sendo de carne e osso. Ele continuará com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. E ele tem o poder de aparecer do nada e da mesma maneira desaparecer. João 20, verso 25 ao 27, Tomé, ele diz assim: olha, eu não acredito, a não ser que eu toque nas marcas dos cravos, nas mãos dele. E aí Cristo, 8 dias depois disso, Cristo novamente aparece do nada. E Tomé fica ali todo assombrado. E Cristo fala para ele assim: olha, sede crente e não incrédulo. No livro de Atos, capítulo 1, verso 11, nos faz entender de maneira 100% clara de que Cristo sempre será de carne e osso, sempre será ser humano. Conta o relato que Cristo estava passando as últimas instruções para os discípulos e de repente ele começa a subir para o céu e de repente aparecem 2 homens de branco e falam: homens galileus, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vós estão vendo subir, ser levado para o céu, há de vir da mesma maneira. Esses homens de branco que nós compreendemos que eram anjos, eles não estavam se referindo ao evento em si, ao fato de Cristo estar sendo levado para o céu, que ele ia descer da mesma maneira. Não é isso. Por quê? Porque nós sabemos que a volta de Cristo será uma volta milhões de vezes mais triunfante. Diz a Bíblia que ele voltará ao lado do Pai e de todos os anjos ao redor. Isso está em Lucas 9:26 e Mateus 16:27.
Nesse texto é como se os anjos estivessem dizendo assim: ei, da mesma maneira que ele subiu sendo ser humano de carne e osso, ele vai voltar. Em outras palavras, ele sempre será ser humano. E tem um texto muito interessante também. Isso está em Zacarias 13:6. Diz que pessoas, que nasceram antes de Cristo e morreram, que nunca, que não conheceram a história de Cristo, e até mesmo depois de Cristo, por exemplo, escravos que serviram a Deus no seu subconsciente, mas que nunca leram a Bíblia, em função dos seus senhores não terem permitido, essas pessoas vão chegar para Cristo e vão dizer assim: Senhor, que marcas são estas nas tuas mãos? E ele dirá: são marcas em que fui marcado na casa de meus amigos. Isso está no livro O Grande Conflito, O Final e Glorioso Triunfo, página 674. E ela diz que ele sempre vai carregar consigo as marcas nas suas mãos. Quando um anjo ou qualquer outro ser começar a passar pela cabeça dele as mesmas ideias que começaram a surgir na mente, na cabeça de Lúcifer, Cristo mostrará as mãos para esse ser. E ele se lembrará que um dia Lúcifer se voltou contra as leis de Deus e causaram aquelas marcas, e Lúcifer estava errado. Tem um texto que está escrito em Naum 1:9, que diz que Deus não vai permitir que o mal se levante uma segunda vez. Mas você pode ter certeza, se Deus permitisse, eu acredito que se levantariam novos Lúcifer. Mas como agora o mundo já tem o exemplo, tudo que o diabo está fazendo hoje, ele está servindo de testemunho para o universo inteiro, que se rebelar contra Deus, se rebelar contra os seus mandamentos, é uma grande furada. Deus não precisa permitir que isso aconteça novamente, porque já tem exemplo de sobra. O Espírito de Profecia tem um outro texto também muito interessante. Isso está escrito no Desejado de Todas as Nações, Deus Conosco, página 25. Ela diz que Cristo permanecerá preso ao corpo humano por toda a eternidade, para todo sempre. Mas esses textos que estão sendo utilizados aqui, do Espírito de Profecia, não precisamos desses textos para entendermos que Cristo sempre será ser humano, que Cristo sempre carregará consigo as marcas. Por quê? Porque, graças a Deus, vimos os textos bíblicos que deixam isso 100% claro. Eu estou aqui usando esses textos só para reforçar. Eu estou falando isso porque eu sei que muitas pessoas aceitam Ellen White como uma mulher que foi usada por Deus, mas existem muitas pessoas que a ignoram e que têm até antipatia por ela. E aí, se você for uma dessas pessoas que ignora Ellen White, ignore esses textos. Os textos que foram falados da Bíblia, eu acredito que são suficientes para convencer qualquer pessoa com relação a essa questão que estamos falando. Como foi falado anteriormente, eu pulei o verso 16 de Colossenses 1, porque se fosse lido naquele momento, ele dificultaria, não deixaria a explicação tão clara quanto pulando ele. Colossenses 1,16 e João 1,3. Esses dois textos parecem dizer, entendeu? Aparentemente dizem que Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo,
no plano da criação, ele trabalhou, ele atuou como o auxiliar, o ajudante, o aluno de Deus. Porque se você acreditar que Cristo ele é o Criador de todas as coisas, eu te faço a seguinte pergunta: se Cristo é o Criador, aonde se encaixa Deus no plano da criação? Provérbios 30, verso 4. Esse texto diz assim, quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou a água numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Esse texto deixa bem claro que na criação quem está no comando é Deus, não é Jesus Cristo. Entende isso? Por exemplo, Atos 17, 24, Paulo ali naquele aerópago, diante de um monte de monumentos dedicado a vários deuses, e tinha um que dizia ao Deus desconhecido, ele explica que aquele Deus é o Criador do universo e de tudo que nele há. No livro de Apocalipse 4, 10 e 11, também diz, deixa claro, o autor do universo, de tudo que existe dentro dele, é Deus. E Cristo esteve o tempo inteiro cooperando com Deus, auxiliando Deus, ajudando Deus. Um exemplo muito claro disso, de que Cristo é o ajudante de Deus e não o autor da criação, é Gênesis 1:26 e o 2:7, que diz que o homem foi feito do pó da terra. Deus moldou e Deus diz, filhão, me dá uma ajuda aqui. E aí Cristo vem e a gente entende que eles moldaram o boneco. Mas vejam um detalhe interessante. Quem assopra o fôlego de vida é Deus, o Criador. Voltando à questão de que Cristo, ele teve um princípio e que ele foi gerado por Deus, tem dois textos muito interessantes que nos esclarece um pouco melhor essa questão. E o primeiro desses textos é Miqueias 5:2. Ele diz, e tu, Belém Efratas, pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel, cujas saídas são de tempos antigos, de dias imemoráveis. É assim que está escrito na Bíblia de Jerusalém. Em outras palavras, ele está dizendo que não existe nenhum ser que tenha a capacidade de lembrar, de voltar no tempo e saber quando isso aconteceu. Já falamos que não tem como saber isso, porque não existia medidas de tempo. E só o Criador, só Deus estava lá. Salmos 2:7, ele diz assim, e proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto ele não está se referindo à segunda vez que Cristo foi gerado aqui na terra e com a participação humana, que foi a mulher, não. Esse texto está se referindo à primeira vez que Cristo foi gerado lá no céu. A segunda vez aqui é diferente o texto. Ele está em Hebreus 1:5, onde diz assim, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu te serei por pai, e tu me serás por filho. E o que a gente entende com esse texto, com essa leitura, é que, e é óbvio com outros textos que vamos já falar, é que a segunda vez em que Cristo é gerado, foi gerado novamente por Deus. Cristo ele não foi gerado de um homem e uma mulher sem a participação de Deus, senão ele não seria divino humano. Para que ele continuasse sendo divino, ele precisava ser gerado pelo poder de Deus. Isso está em Mateus 1:20, quando José está tramando deixar secretamente Maria, e o anjo aparece para ele e diz assim, ei, que está gerado nela, não te preocupa, não é de um outro homem.
mas foi do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E lá em Isaías 7,14 já falava que o Salvador viria de uma virgem, ou seja, uma mulher que não conheceu nenhum homem. É por isso que Cristo é divino humano, porque ele tem uma participação de Deus e a participação humana, para que ele pudesse ser o nosso modelo, o nosso exemplo. Entendem isso? Um questionamento bem interessante que surge em função desses textos é a seguinte: quando Cristo foi gerado em Eva e Maria, se ele tivesse perdido, se ele tivesse vindo 100% humano, ele deixaria de ser divino. Entende isso? Se ele tivesse sido gerado só do ser humano. E aí, a outra questão é, se quando ele ressuscitou, ele tivesse perdido a humanidade, nós perderíamos a nossa filiação a Deus, a qual foi adquirida através da adoção feita por Cristo, quando ele nos resgatou na cruz. Para que a gente entenda essa questão de filiação, nós precisamos conhecer os textos que nos mostram que nós fomos adotados por Deus através de Cristo. Foi a humanidade de Cristo, foi o fato dele ter se tornado ser humano igual a nós, que nos proporcionou a adoção. Para entendermos isso um pouco melhor, precisamos ler Efésios 1:5 e Romanos 8:15. Agora que já temos toda essa base bíblica, fica simples explicar João, capítulo 1, verso 1, o texto que desencadeia toda essa questão com relação à pessoa de Cristo. Ser eterno igual a Deus ou ser o próprio Deus. Muitas pessoas não sabem, mas existe dois grupos de trinitarianos. O primeiro grupo acredita que esse texto de João afirma que Cristo é eterno igual a Deus. Se assim fosse, Cristo não seria o Filho de Deus, mas seria o irmão gêmeo de Deus. Isso é uma questão de lógica. O segundo grupo acredita que esse texto de João afirma que Cristo é o próprio Deus. Porém, esses dois grupos estão simplesmente 100% equivocados. Não é uma coisa e nem outra. Entendam uma coisa: Cristo é eterno essencialmente, não existencialmente. Ou seja, como ele é da mesma matéria, da mesma essência de Deus, e a matéria de Deus é eterna, nesse sentido ele é eterno, mas existencialmente ele não é eterno. O texto de João diz que no princípio era a palavra, ou seja, Cristo só existia nos propósitos de Deus. Entende? Na palavra de Deus, na mente de Deus. E ele estava dentro de Deus porque fazia parte da essência, da matéria de Deus. E ele era Deus porque um ser, ele é a matéria toda. Olhem essa comparação como é muito interessante. Um indivíduo, ele pode dizer que o sangue que corre na veia dele tem 6.000 anos. E ninguém pode julgar que ele está louco. Mas se ele disser que ele tem 6.000 anos, que ele nasceu há 6.000 anos atrás, você pode ter certeza que a camisa de força logo, logo será a amiga mais íntima que ele vai ter. Entenderam isso? Olhem essa pergunta como é interessante. Na Bíblia existem textos que mostram que é irracional crer que Cristo é igual a Deus ou que ele seja o próprio Deus? Existe sim. Eu estou falando isso agora para quem crê numa dessas duas opções,
Se esses textos não abrirem os seus olhos, meu irmão, fica esperto, porque a cegueira espiritual aí está bem avançada. Vamos conhecer esses textos como são muito interessantes. Olha só, em Mateus 26:39, conta que Cristo estava no Getsêmani e ele estava passando por um momento de angústia muito grande. E conta que ele disse lá: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse texto, se a pessoa analisar ele direito, ele desbanca essas duas compreensões da Trindade. Que Cristo seja o próprio Deus ou que ele seja igual a Deus. Analisem comigo. Se Cristo fosse o próprio Deus, nessa oração, Cristo teria que orar da seguinte maneira: Eu, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como eu quero. Entendem como não faz o menor sentido acreditar que Cristo é o próprio Deus? Aí, nesse momento, alguém pode dizer: realmente, faz sentido. Cristo não é o próprio Deus, mas ele é igual a Deus. Então eu te pergunto, se Cristo é igual a Deus, ele não saberia que não era possível passar dele aquele cálice? Entendem isso? O outro texto também que nos faz refletir bastante é Mateus 27, 45 e 46. Esse texto conta que Cristo estava na cruz. No 45 diz que houve trevas da 6ª à 9ª hora, ou seja, de meio-dia até 3 horas da tarde. Já já vocês vão entender por que eu estou usando esse texto, esse verso 45, que parece não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas o texto mesmo em questão agora é o verso 46, que Cristo na cruz, ele chega a um momento em que ele se desespera. Satanás estava atacando o coração e a mente de Cristo. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto prova que Cristo não é onisciente. Por que prova que Cristo não é onisciente? Porque no momento que Cristo fala isso, Deus, ele estava próximo de Cristo. No livro de 2 Coríntios 5,19, diz assim, ó: Deus estava em Cristo. Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu já vi alguns líderes religiosos tentando explicar esse texto, dizendo que esse texto está dizendo que Deus estava com Cristo no sentido mental, que os dois estavam conectados. Por isso, ele estava com Cristo, ele estava em Cristo. Só que aí eu te pergunto, como que Deus estava em Cristo se Cristo estava completamente contaminado e impuro de pecados? Todos os pecados dos seres humanos estavam sobre os ombros de Jesus Cristo. Os pecados de pessoas que ainda iriam nascer já estavam sobre os ombros de Cristo. Então Deus, ele não pôde se manter conectado no momento em que todos os pecados se acumulam no ombro de Cristo, nos ombros de Cristo. Deus não pôde mais se comunicar com ele através de suas mentes, né? Os dois se comunicarem através de suas mentes. Por quê? Porque o livro de Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E nesse texto diz que o pecado, ele bloqueia Deus de acessar a mente de uma pessoa que está totalmente em pecado, e também impede Deus de ver a pessoa e de ouvir a pessoa. Eu não acredito que todos os pecados fazem isso, mas existem pecados que fazem isso. E o relato está dizendo que Cristo, ele se tornou completamente, né? Cristo, ele agora está com os pecados de todos os seres humanos nos seus ombros. E aí Deus vem, aproveita toda aquela negridão que ocorreu no verso 45, só que, além dessa negridão, Deus, ele se envolve, ele fica envolto de uma densa nuvem escura, de uma densa nuvem
de trevas, para que os raios de sua glória não fossem vistos por nenhum daqueles expectantes, inclusive o próprio Cristo, que estava completamente contaminado, e todos os outros seres ali. E para ter um pouco mais de base no que está sendo falado aqui, no livro de Deuteronômio 21 e 23, diz que uma pessoa que era pendurada numa árvore morria de forma crucificada, se tornava maldito de Deus. E em Gálatas 3,13 vai dizer essa mesma coisa, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição. Entende? O fato de Cristo ter sido crucificado, Cristo ele se tornou um tipo de abominação aos olhos de Deus, um ser completamente impuro. Por isso que Deus veio e ficou ali só para proteger ele dos ataques de Satanás. Para quem estiver pensando que eu estou aqui inventando toda essa história, leia o livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo é O Calvário. A página é a 723 e 724. Ellen White ela diz assim: nas densas trevas ocultava-se a presença de Deus. Ele fez das trevas o seu pavilhão. E ela conta que se um dos raios de sua glória atravessasse aquela nuvem, matava todos os seres humanos que tivessem ali. O que seria exterminado mais rápido seria Cristo, porque era o que estava mais impuro. A quantidade de pecados que estava sobre ele ali era fora do normal. Esse estudo ele se encerra aqui, mas eu queria dizer que o próximo estudo a ser gravado dessa série de 7 estudos, ele nos esclarecerá mais detalhes acerca da Trindade. A Trindade não se limita só a esse assunto que foi abordado aqui hoje, que é sobre a pessoa de Cristo, mas a Trindade também ela engloba o Espírito Santo de Deus, porque a Trindade diz que o Espírito Santo também é um ser totalmente igual a Deus, totalmente igual a Cristo. Então os próximos estudos vai entrar em mais detalhes com relação a essa questão. A você que assistiu esse vídeo, eu espero que esse estudo tenha te ajudado a entender um pouco melhor essas questões envolvendo Cristo, especificamente essa que é sobre ele ser o próprio Deus ou ele ser totalmente igual a Deus, e que você continue buscando cada vez mais conhecimentos. E outra coisa, todos os textos que foram falados aqui, cada uma das pessoas que assistirem esse vídeo, elas têm a responsabilidade sobre elas mesmas de irem conferir na Bíblia se de fato são assim mesmo. Se esse estudo te ajudou a entender um pouco melhor esse assunto, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber os links dos novos vídeos postados. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus, por amor a Cristo, nos conceder a graça.